Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Começamos agora o nosso painel sobre ODS. E eu fiquei sabendo que um dos nossos convidados vendeu até o carro para cuidar das árvores. Acreditem vocês ou não, não sei se é um boato, mas vão esclarecer aqui para a gente hoje o que aconteceu. E eu gostaria de convidar inicialmente aqui o Paulo para ser o nosso super mediador. Paulo Augusto Garbúdio da Silva. Bom, o Paulo, ele é CEO, co-founder da Arboram, startup especializada em gestão e soluções para árvores urbanas e infraestrutura verde de cidades. Biólogo pela UEPG, com mestrado na UFSC em Biotecnologia e Biociências. Atua na transformação de cidades cinzas em áreas mais verdes e arborizadas. Ele é entusiasta do arbonegócio brasileiro e também é difusor das tecnologias verdes. E claro, gente, é nosso mentor aqui da TXM, do Co-Creations e de todas as nossas iniciativas. E agora eu gostaria de chamar o nosso idealizador, também professor, mentor, designer, pesquisador, palestrante, e tem ali um currículo vasto, professor Salomão, para compor aqui o nosso painel. E, gente, temos duas convidadas incríveis aqui, que estavam me falando sobre ansiedade em compartilhar conhecimentos com vocês, informações e também trocar ideias. Então, por favor, Lucilene Soares, CEO da Purgaia e pedagoga, atuando no sistema prisional em nivelamento e segunda professora de uma criança cega. Foi participante da segunda edição do Co-Creation Monte Cristo e é hoje aqui uma das nossas super participantes do painel. E, claro, a Carla Arcoverde de Aguiar Neves, que possui graduação em desenho industrial, habilitação em projeto de produto e programação visual pela Universidade do Estado de Santa Catarina, fez mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina e doutorado pelo programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Eita, gente, esses currículos aqui estão me deixando até zenhar, então aproveitem a oportunidade. E, além disso, tem experiência na área de concentração em engenharia de produto e processo, atua como professora efetiva do curso superior de tecnologia em design de produto do IFSC e tem experiência na área de desenho industrial com ênfase em programação visual. Então, sejam muito bem-vindos, esse espaço é de vocês. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui presente. Bom dia a todo mundo que está em casa. Sejam bem-vindos a esse painel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O principal que a gente pensou, galera, esse negócio tem que ter um propósito. Tem um cara chato que fica falando de propósito aí, não sei quem é, acho que vocês devem conhecer. Então, se tudo tem que ter um propósito, esse time fera pensou, qual que é o propósito de estarmos aqui nesse painel hoje? Eu vou tentar resumir as palavras, né? Estou um pouco nervoso, um pouco ansioso. Aí, para curar a ansiedade que a gente estava ali atrás, eu tomei café, daí eu fiquei acelerado. Então, eu não vou conseguir lembrar de cabeça, eu vou colar aqui na cara dura mesmo. O propósito desse painel é a gente trazer e falar um pouquinho sobre os negócios que estão causando impacto positivo no planeta. E como essas ações criam novos segmentos de negócio dentro da nossa economia criativa, e também como proporcionam sustentabilidade aplicada no dia a dia. E a gente vai querer desmistificar um pouquinho só essa falácia de temos que preservar, temos que ser sustentável. Mas a gente não quer ficar só nessa falácia mesmo. A gente quer mostrar como sim é possível desbravar novos segmentos de negócio, como resolver novos problemas, né, atuais da sociedade e ainda ganhar dinheiro, né? E fazer um bem maior para o nosso planeta que precisa, né? Eu penso assim que é um novo jeito de agir, de viver e de estar no planeta, porque se a gente não começar a cuidar e criar soluções inteligentes, nós não vamos conseguir mudar, né? Então, para começar esse painel, eu queria conhecer um pouquinho do amor de óleo, que é uma ideia da Carla, nossa colega. Eu queria ver com ela como que
Carla, como que você pensou nesse modelo de negócio seu? Quais são os impactos que a criação do seu modelo de negócio vem gerando através do descarte correto do óleo? Me responda o seguinte, né, uma dúvida que eu tenho. Qual que é o impacto, Carla, de você jogar o óleo que sobra do restinho daquela panela na pia? Né? Ah, terminei de fritar uma tainha. Fritei a tainha, não vou jogar no descarte correto. Joga um pouquinho de água, descarto isso na pia. Como, mulher, que tu criou um negócio para isso? Fala pra gente um pouquinho. Então, na verdade, a gente ainda está com o processo. Eu faço parte de uma equipe, que é a Daisy, né, que não pôde estar aqui, e mais 2 alunos. E a gente está num processo de pré-incubação, né? Então, a gente ainda está validando a nossa ideia de negócio, porém, ela partiu de um problema real, que é essa questão do descarte incorreto de óleo de cozinha. É uma prática muito comum, né? Talvez alguém aqui já tenha feito isso, né? De descartar incorretamente na pia, às vezes no vaso sanitário, ou coloca em pote, saco plástico e descarta no lixo orgânico. É uma prática recorrente, mas equivocada. Então, a gente percebeu essa lacuna, esse problema, e é um problema muito grave, né? A gente tem aí na faixa de 1 bilhão de litros de óleo lançados ao ano nas nossas, né, estações de tratamento de esgoto, e aí é que decorre o principal problema, porque 60% só dessa água que de fato é tratada, né? O restante chega aos mananciais hídricos e a gente tem contaminação de solo, contaminação das águas, né? Comprometimento até mesmo da estrutura física da tubulação, né, das estações de tratamento. Então, tem uma série de problemas, né? Comprometimento da vida marinha, porque isso chega até os rios, mares, impermeabilização do solo. Então, tem um impacto ambiental muito significativo com relação a esse descarte incorreto. E aí a gente percebeu, né, dando uma analisada na concorrência no mercado, né, que não existia uma solução apropriada para esse resíduo sólido em específico. A gente tem já soluções aproximadas e boas para resíduos sólidos de outra origem, mas para esse tipo ainda não existia. Então, tinha uma lacuna ali de mercado com um potencial bem significativo. Legal. E como que vocês pretendem monetizar isso? Como vocês pretendem resolver esse problema? Então, a gente tem algumas ideias, né? A princípio, a gente pretende fazer parcerias, inclusive a gente já conversou com a Prefeitura de Biguaçu, e existe o interesse da implantação, então, né, vai vir por uma parceria de uma organização pública, né? E também a gente pensa na possibilidade de vínculo com alguns pontos de coleta para fazer propaganda dentro do nosso app. A princípio, né, o nosso produto vai se viabilizar por meio de um app, e então a gente pensa dessa maneira, assim, né, troca de propaganda e também algumas parcerias. Legal, e vai ser focado nessa logística também, né, para achar o local certo para o descarte. Então, digamos que a solução, o diferencial, vai ser nessa... A gente tem um processo de gamificação, né? A gente pensa para estimular a comunidade, que, no nosso entender, né, é formada principalmente de pessoas que querem doar da forma correta, de pessoas que coletam isso como insumo, né, porque ele serve como insumo para várias empresas, e aí esses pontos de coleta. Então, é um app que visa compartilhar conhecimento e, de certa forma, estimular esse engajamento, né? Sensacional. A gente está falando de tornar rentável algo que ia para as estações de tratamento que não conseguia ter um efetivo cuidado e poluir o meio ambiente, ou seja, a gente vai transformar isso em dinheiro, vai transformar isso em outro subproduto. É uma ideia inovadora que tem tudo a ver com o nosso propósito e diminui, né, esse tipo de passivo ambiental que a gente fala nessa linguagem mais técnica, ou seja, está tornando um passivo ambiental em um ativo, ou seja, gerar mais riqueza e diminuir o impacto causado. Essa é uma lógica muito interessante, que vem crescendo cada vez mais.
né? É um meio de pensar, é um meio de criar negócio que vem dando certo. Parabéns pela iniciativa. E pegando o gancho, eu ouvi falar que tem alguém aí que criou um modelo de negócio também que diminui uma carga de lixo nos aterros sanitários, de produção de 3 anos de descarte de absorventes. Queria pedir para a Lucilene, do projeto Porgaia, como que vocês idealizaram esse projeto, Lucilene, e como que vocês fazem para... Qual que é o impacto real desse descarte de absorvente no aterro sanitário e como que vocês conseguem diminuir essa carga, esse montante, esse volume de dejetos que acaba sendo descartados? E o que isso contribui para a gente? Fala um pouquinho para nós. Então, na verdade, o princípio da Porgaia foi buscando um conforto melhor para as mulheres. E quanto mais eu me aprofundava nessa busca, mais eu vi o quanto os absorventes descartáveis são prejudiciais para a saúde da mulher e para o meio ambiente. O que acontece é que os absorventes eles já começam a poluir o lençol freático desde a produção, porque é usado agrotóxicos, então já começa na produção dele esse impacto negativo no meio ambiente. Durante o uso, a mulher acaba tendo um fluxo maior, então vai usar mais absorventes, devido aos produtos químicos colocados no absorvente, como branqueadores e inibidores de odor. Então, ela vai ter um fluxo maior. Acaba que o canal está aberto, né, para expelir esse sangue, e ele acaba tendo contato direto com essa química, causando muito mais sangramento, muito mais cólica, então tornando esse ciclo mais longo. Em média, uma mulher usa durante o tempo de menstruação dela, dura em torno de 35 a 40 anos. E ela vai usar de 5.000 a 15.000 absorventes 15 durante mil unidades. esse processo. Então, são toneladas de absorventes jogados em aterros sanitários. Não existe nenhum tratamento para isso, é realmente, né, colocado lá. Além dos produtos químicos que contaminam o lençol freático, tem a questão do plástico que é usado. Então, a gente sabe que hoje estamos tomando microplásticos na nossa água. E é consequência desses maus usos, né, dos nossos consumos. Então, a ideia da Porgaia foi criar um produto. Existe já no mercado produtos bioabsorventes e calcinhas absorventes, mas buscamos um produto que fosse diferenciado. Os materiais utilizados nele proporcionam que ele seja impermeável e respirável, então ele continua sendo muito benéfico para a saúde da mulher. Ele é fininho, ele traz conforto. O material utilizado na camada interna, a gente escolheu uma cor que não causasse um impacto para as mulheres que não gostam de ver o sangue e tal, na cor marrom. Então, ele é muito fácil de usar, de trocar nos ambientes, que é uma dificuldade das calcinhas, né? De trocar no ambiente de trabalho e tudo mais. Ele vai ter o tempo de duração igual o de um absorvente descartável, tu vai ficar de 4 a 6 horas, com segurança, sem risco de vazamento. E o cuidado com ele é muito simples, porque ele pode ser lavado na máquina, então ele não te demanda um tempo maior para isso. Eu indicaria que o uso inicial fosse de 5 absorventes. E numa conta simples, pensando que tu usa durante 3 anos um kit, que vai custar ali R$200, vamos arredondar. E se tu fizer essa mesma conta, que um pacote de absorvente com 8 absorventes não está menos do que R$12, e que tu vai ter que usar no mínimo 2 durante um ciclo, alonga isso para 3 anos aí e a conta é muito positiva. Tu tá fazendo as mulheres economizarem dinheiro, né? Nessa época de inflação, qualquer 10 pila já é bastante. Sim. Tu tá conseguindo tirar uma quantidade absurda de volume de lixo, que tem o custo do caminhão de lixo, que tem o custo para o descarte, vai ficar por décadas, até séculos, talvez, ali enterrado no aterro. 100 anos, no 100 mínimo, anos. para 100 decomposição anos. de um absorvente, que tu usa por horas. E a mulher vai poder reutilizar o seu material por 3 anos. No mínimo. No mínimo. Cara, que ideia de negócio bacana. Isso tem um puta impacto no nosso meio ambiente e na saúde da mulher, principalmente. E eu acredito que tem a ver também com o poder feminino. Essa coisa de que durante muito tempo, a menstruação foi algo que deveria ficar escondido, que era vergonhoso, só que faz parte da nossa natureza. Então, quando tu
resolve que vai usar um absorvente ecológico, que tu vai dizer que tu menstrua, que no teu varal vai ter lá os teus absorventes, que tu vai escolher uma estampa que tu gosta. Tem a ver também com esse poder feminino. É parte de mim, é o meu ciclo. Eu tenho esse poder de decidir que eu quero aceitar isso e que isso faz parte de mim. Sensacional, sensacional. Eu tiro também por um pouquinho da experiência que a gente tem em trabalhar com arborização urbana voltada para a infraestrutura verde, né? A gente viu que nessa mesma época de validação que a Carla está passando agora, que a Jusilene já passou, e eu passei, terminou agora, né? Quanto tempo tu fez? Dezembro. Em dezembro terminou a pré-incubação. E nós terminamos lá em 2018 a nossa pré-incubação. Todos passaram por esse momento de validar um negócio. E quando a gente começou a validar lá com o nosso mentor Luiz, que está ali também, validar as ideias, pensar o que a gente pode fazer, a gente não se deu conta de, vamos focar num objetivo de desenvolvimento sustentável para construir um negócio, no caso da Arboran. Nós começamos a pensar em resolver problemas de árvore, até que hoje a gente consegue fazer uma avaliação, temos a nossa plataforma onde a gente mapeia as árvores, faz um diagnóstico, como se fosse um médico de árvore mesmo. A gente avalia, tem um georreferenciamento, e os dados levantados pela nossa equipe técnica nos possibilita trazer soluções para a arborização, conforme a necessidade do nosso cliente. Se é uma construtora, a gente vai conseguir avaliar as árvores que estão boas, que podem ser mantidas no empreendimento, algumas que estão em conflito com o futuro mobiliário. Em vez de cortar essa árvore que demorou 50, 100, até 200 anos para crescer, a gente consegue transplantar essa árvore. A gente tira a árvore inteira, onde ela ia ser cortada, e a gente leva ela adensando, criando assim um habitat para que a vida sobre a Terra consiga se propiciar ali, ou seja, cumprindo aí um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente foi se dar conta disso ano passado, que a gente estava cumprindo 4 desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então nós não pensamos nisso na criação do nosso negócio. A gente quis resolver problemas. Então existem, e o que eu trago isso para vocês? Existem 2 vias, né? Existem 2 mãos. A gente pode focar em criar soluções para esses objetivos, né? Ou negócios de maneira orgânica, conforme a necessidade, conforme os problemas que a gente vem encontrando hoje. A gente criar soluções, como os exemplos ditos aqui, a gente consegue também atingir esses resultados. E eu queria perguntar para o professor Salomão agora. Professor Salomão, como que tu enxerga essas validações, né, desses modelos de negócio? Que a metodologia ela é ampla. Eu trabalhava com árvore, as minhas colegas trabalhavam com um jornal de empoderamento feminino. Tipo, são coisas, áreas bem distintas dentro da mesma pré-incubadora, um de frente com o outro na mesma mesa, validando negócios. E eu notei, né, dentro desses anos de co-creator, que uma vez co-creator, sempre co-creator, a gente foi a turma 4, quando estava só lá no Museu da Escola Catarinense, só tinha uma unidade, hoje já está Brasil afora. Eu notei que começou a pipocar vários modelos de negócios ambientais. Então, vinha um aqui, vinha outro lá, agora eu estou mentorando o pessoal da Moama, que trabalha com reciclagem, e eu já vi o pessoal de algas, conheci essas super empreendedoras que também estão validando modelos ambientais. Como que tá se crescendo isso, professor, dentro da TXM, essa multidisciplinaridade, e o que isso vem causando de impacto nas ODS dentro da metodologia TXM? Primeiro, bom dia a todos aqui, né? Sejam muito bem-vindos. É muito legal falar com vocês, ouvir vocês. Eu tô muito feliz em estar aqui nesse painel. Esse painel eu criei, quando me perguntaram assim, vamos criar um painel, eu queria discutir. O que você quer discutir, Salomão, no TXM Summit, né? Então, teve várias coisas para discutir. E eu disse, não, eu quero que tenha um painel de ODS, porque é importante, tem muita gente discutindo isso, está falando sobre isso, e eu tenho uma tradução para ODS, né, que a minha tradução é odeio discutir sustentabilidade. Porque para mim discutir sustentabilidade não tem que se discutir, você tem que fazer. Discutir, deixa os caras discutir lá, não, vamos fazer acontecer, e a TXM faz isso acontecer. Estou muito feliz aqui, tem a Lucilene que fez parte da 2ª turma do Monte Cristo, as meninas do Monte Cristo estão aqui, né, participando da palestra, um projeto muito legal que a gente faz para a comunidade mesmo lá,
no meio de uma comunidade super carente, a gente consegue fazer coisas bem legais e sempre pensando que os objetivos do desenvolvimento sustentável, um dos mais importantes é a erradicação da pobreza. Ele começa por aí, né? Vamos erradicar a pobreza no mundo. Então vamos usar disso como referência para qualquer projeto. Não é só os projetos que envolvem o meio ambiente, envolvem reciclagem, remanufatura. Qualquer projeto precisa pensar na erradicação da pobreza. Então eu tenho a Lucilene que participou da segunda turma do Monte Cristo, o Paulo que começou lá na quarta turma, lá no museu, que era um projeto mix, assim, entre começando a plataforma TXM a funcionar e alguma coisa bem presencial. Né? No caso do Monte Cristo, ele é super físico, presencial, porque é mais difícil atuar com a plataforma, com o público que está lá, com as dificuldades para uso da internet e tal. E tem a Carla, que a Carla... eu prefiro não falar quanto tempo eu conheço a Carla, porque não vai contar a nossa idade, mas Não Carla, entrega. A Carla foi minha primeira aluna de design em Santa Catarina, foi a Carla. Né? Então, assim, tem o lado bom que assim, ou eles amam ou eles odeiam os professores. E se ela está aqui, acho que tem alguma relação boa. Né? E a Carla está num programa no Nascer que é 100% online. Eles não tiveram... Se ela encontrar alguém aqui, está encontrando a Valéria, que é a gestora lá pela primeira vez. Né? Nunca se viram fisicamente, né? A Vicky, que está por aí também, né? Pela primeira vez que eles estão se vendo. Então, a gente vê que a gente está construindo uma relação muito grande entre todos os projetos, no formato dinâmico, inteligente e sustentável. Essa sustentabilidade é fundamental para isso acontecer. Quando o ano passado, não esse ano, eu fiz uma abertura do programa para algumas turmas esse ano, uma das coisas que eu exigi, que eu estou exigindo, estou querendo cada vez cobrar mais, é dizer assim, no teu pitch final, diz aí quais são as ODS que você está resolvendo. Boa. Quais são as ODS que estão sendo aplicadas ali. Não vamos discutir elas, vamos aplicar elas. No meu projeto está aqui, ó, essa ODS está aqui, aqui é erradicação da pobreza, aqui é melhoria da cidade, aqui é Smart City, aqui é empreendedorismo, quer dizer, empreendedorismo está em todas, né? Mas assim, vamos tentar trazer isso tudo aqui. Então a gente tem projetos das mais diversas áreas, né? Começa a ter um caminho muito grande. Acaba de entrar o pessoal aqui de Tubarão, que entraram aqui, ó, que vão trabalhar com construção off-site, né? Que também é ODS, né? Tem desenvolvimentos sustentáveis. A gente pega os mais diversos projetos que estão aqui, pensam assim, e para nós, da TXM, é um orgulho. Para mim, Salomão, pessoalmente, que odeio discutir sustentabilidade, odeio, eu acho muito chato isso, ficar discutindo com eco chato, com coisa só verde. Não dá para ser assim. O mundo tem que ser dinâmico e inteligente. E essa inteligência está em aplicar o desenvolvimento sustentável em cada um dos projetos. E a gente vê claramente, nesses 3 projetos, eu vou contar o Boran também como um projeto que está aqui, que mesmo sem pensar neles, eles aparecem. Isso é legal, porque agora tem que começar a não pensar mais neles. Eles têm que acontecer. Não precisa ter sobrenome. Meu projeto é um projeto de empreendedorismo sustentável. Meu projeto é um projeto de empreendedorismo social. Meu projeto é um projeto de empreendedorismo ecológico. Não. É empreendedorismo para o mundo. E todos têm que ser sustentáveis, todos têm que ser ecológicos, todos têm que ser inovadores, criativos e tudo. Então, começar a não se preocupar em ter o desenvolvimento sustentável como foco. E sim como... quando eu falo no DNA, né, eu falo que tem um caldo que mantém o DNA. Sustentabilidade está nesse caldo. Se você colocar no teu projeto que o diferencial é sustentabilidade, começa o primeiro erro. É o dever de casa, né? Tá lá. Tem que estar lá. Tem que ser sustentável. Eu costumei a entender como é que era e começar a perguntar o que significava design, porque design era muito difícil da gente explicar e fazer isso, né? Quando eu comecei lá em 97 com a Alice, né? A gente discutiu o que era design. Ela fez uma disciplina lá, a Alice, minha orientadora. Ontem eu falei mal da minha tese, tá? Eu disse que não serve para nada porque ela já faz 10 anos, tem 20 anos que visita. Mas assim, a Alice, minha orientadora, ótima, ela fez uma disciplina, Novos Paradigmas do Design. Quem vai fazer isso? Quando eu falei para minha orientadora, ela não era minha orientadora ainda, era só no mestrado. Vou fazer uma disciplina Novos Paradigmas. Para quem vai fazer isso?
né? Paradigma, design nem existe paradigma. E daí, quando hoje me perguntam para que serve o design, e trazendo isso, e a Carla, que é designer também, vai reclamar também disso, a minha opinião é que design não serve para nada. Mas se ele não está ali, faz uma falta desgraçada. É isso que tem. Sustentabilidade não serve para nada, mas se ela não está ali, ela vai acabar com o mundo. Então, discutir ODS, para mim, não se discute, aplica. E as meninas aqui, parabéns, porque estão fazendo isso. Você também, Paulo, está fazendo isso na raiz. Na raiz. No teu caso, bem na raiz mesmo, da árvore. Literalmente, né? Literalmente. E eu acho muito interessante, porque quando nós vamos atender alguns clientes, eles olham pra gente, isso não foi uma nem duas vezes, é várias. Eles olham e falam, cara, eu gostei de vocês porque vocês não são chato. Eu falei, por quê? Como assim chato? Ah, esse povo do meio ambiente não deixa nada, não pode nada. Ou é 880. Aí eu fiz uma análise, né? Aí eu comecei a perceber de alguns colegas, ou eles deixam a coisa intocável, não pode fazer nada, não pode mexer em nada, ou querem arrebentar com tudo, fazer de qualquer jeito, driblar a legislação, dar aquele jeitinho para poder fazer, porque a lei tem isso, porque eu tenho problema. Cara, problema, desde que a humanidade formou, tem. Problema não falta pra gente resolver. Se a gente não achar um caminho viável, a gente não vai sair do lugar. Então, debater ODS, desde há quantos anos a gente está falando, e o objetivo, a gente podia fazer aquela palestra ortodoxa aqui. O objetivo número 1 da ODS é tal. Mas não, vamos trazer o que a gente está fazendo de fato, o que está dando resultado de fato, o que a gente está erradicando de pobreza, que ontem eu vi um negócio que me arrepiou. É o depoimento de uma ex-co-creator do Monte Cristo que ia buscar a cesta básica. Aqui, achei linda a tua história, parabéns. Ouvi falar que tu ia buscar e agora tu vai levar. Isso é ODS na veia, isso é o impacto causado. O impacto hoje, perguntaram pra gente, quantas árvores vocês já conseguiram salvar? Falei, nossa, salvar, que linguagem chata, tipo, eu pensei. A gente não fala assim, né? A gente trabalha com técnica, a gente trabalha com alta engenharia florestal, a gente trabalha com o ápice da biotecnologia e da biologia. Então, são técnicas, são coisas, assim, mais de nerd mesmo, que a gente faz ali para dar certo e conseguir monetizar. O impacto, o reflexo dessas ações acaba gerando nessas ODS. Eu quero instigar mais um pouquinho, que essa parte das ODS, eu fiquei com uma dúvida. A Carla é professora. Como que vocês levam isso, fazer essa ponte do empreendedorismo para dentro da sua sala de aula, Carla? Porque a gente vê que é uma barreira muito grande também, né? Então, como levar essa linguagem para dentro de uma sala de aula que, segundo o professor, é a destruição da criatividade à escola? Como que a gente consegue levar essa visão não ortodoxa? Não de decorem as ODS e pintem a cor da... Não isso, mas como criar um modelo aí que vai gerar produtividade, que vai erradicar a pobreza, vai atingir, vai juntar, vai melhorar a cidade, vai melhorar a nossa vida. Como passar isso para os alunos, para os seus alunos? Como que tu faz? Então, eu acho que o design propicia muito, né? Porque, inclusive, o Amor de Óleo, que é a nossa proposta, saiu de dentro de uma disciplina. Então, é uma disciplina de design de utilidades e sempre o viés é a questão da sustentabilidade. Então, a gente discute teoricamente, mas, por fim, a gente faz a aplicação. Então, sempre existe a iniciativa de um projeto, né, que tem que ser desenvolvido, que deve partir de uma demanda. Então, os alunos conseguem perceber uma série de problemas, né, que vêm correlacionados às ODS, ou relacionado à questão da erradicação da pobreza, ou relacionado à saúde e bem-estar, ou relacionado à questão de consumo consciente. Então, as ODS são tão amplas, né, que elas permitem essa variedade de escolha de temática, de encontro de um problema dentro dessas temáticas, né? Então, eles buscam essas problemáticas e a gente desenvolve um produto, serviço, que contemple aí uma série de soluções de economia circular, ou de aplicação dos princípios da ODS, ou do ecodesign. Então, a gente tem uma série de conceitos que a gente pode, de fato, aplicar para conseguir solucionar essas problemáticas que os alunos
encontram, né? E o design é muito propício para isso, porque de fato a gente tem que encontrar uma solução para algo que foi verificado, né? Uma lacuna que foi verificada. Então isso é legal porque tu tá preparando essa nova geração que está chegando no mercado para não só decorar a tabelinha, mas sim resolver um problema real, do mundo real, do cotidiano. Com certeza, eles partem de uma demanda real, né? Não é criado, é uma demanda real que eles percebem, ou um excesso de consumo, ou um problema de descarte incorreto. Então, existe aquele problema e eles tentam solucionar por esses vários princípios que a gente tem, né? Que legal. E puxando o gancho para Lucilene, tu que tá no meio ali já, começando essa saga empreendedora, tu vai começar a expandir o teu negócio agora. Um passarinho me contou que tu quer ampliar essa sua produção, né? E você vai disseminar isso, né? No seu entorno ali, essa produção. Como que tu pensa em trabalhar isso agora? Quais seriam esses próximos passos para vocês continuarem fazendo esse trabalho sensacional que vocês fazem e aumentar ainda mais esse volume de benefícios que vocês estão gerando, se podemos dizer assim? Então, a ideia hoje já em conversa com o Caio, que é um dos responsáveis pelos projetos do SEDEP, que a gente comece com aulas para as mulheres que se interessem, provavelmente durante 30 dias, em dias alternados, para que se crie uma cooperativa e os absorventes sejam produzidos dentro da comunidade. Então, a ideia é que essas mulheres as mulheres da comunidade do Monte Cristo que vão estar produzindo os absorventes da Porgaia. Eu vou continuar com a parte de vendas e administração e tal, mas as mulheres é que vão estar fazendo indo ali para a erradicação também da pobreza, né? E levando para dentro de uma comunidade que foi a que me recebeu. Eu não moro na comunidade do Monte Cristo. Quando eu fui apresentar o meu projeto, foi uma das coisas que eu expus, foi que quando tu fala de sustentabilidade, ela chega em todos os lugares. E, geralmente, o caos causado pelos impactos negativos chega primeiro nas comunidades. Então, qualquer atitude que tu tenhas de proteger o meio ambiente, de entrar, né, nessa linha da sustentabilidade, tu vai estar automaticamente chegando primeiro na linha de frente, que é as comunidades. Que legal, que legal. Isso me fez lembrar também, quando eu estava fazendo uma pós, em 2012, acho que foi isso, e o professor estava dando aula de sustentabilidade para a gente. Eu achei sensacional porque ele usou o exemplo do Homer Simpson para falar sobre sustentabilidade. Ele comendo lá os seus donuts e aquela vida louca, aquele aterro de pneu que sempre pega fogo, em Springfield, que nunca para, né? E aquilo me fez refletir bastante. E a base que na época estava muito na moda, né? Sou sustentável, sou sustentável. Mas a sustentabilidade ela tem que transcender, o conceito dela já é muito amplo. Lá naquela época a gente falava do pilar, do tripé da sustentabilidade, que era o meio ambiente, o social e o econômico. Batia muito na trave do econômico, tentava dar uma maquiada no social e o ambiental acabava ficando um pouquinho de lado, né? E o que me faz ficar um pouco mais esperançoso é que esse conceito acabou ficando um pouquinho mais lá atrás, né? Passou um pouco o modismo, e hoje as empresas estão realmente negócios que têm um impacto positivo, que estão crescendo, nascendo para resolver esses problemas reais, estão ganhando força, né? Ainda mais com todas essas mudanças que a gente está vendo no mundo. Então, o advento de carros elétricos, essa crise que a gente está vendo do petróleo, que pode desabastecer, pode faltar. Então, na necessidade, a gente vai começar a criar mais soluções. Eu vejo quantas alternativas para nutrição das lavouras estão surgindo no Brasil hoje. Por quê? Porque o fertilizante químico que vinha da Rússia e Ucrânia ficou absurdamente caro, está faltando, tem risco de escassez, e começou a pipocar um monte de empresa no Brasil para produzir esse tipo de fertilizante, né? Alternativo, mesmo não, alternativos. Então, a tecnologia está evoluindo, a gente está aprimorando, a gente está melhorando. E a gente vê muitos problemas nesse sentido, né? E eu queria pegar um pouquinho da visão do professor Salomão também. Quais são os principais desafios que a gente tem agora, professor, para a gente conseguir fazer esses negócios que já nasceram dentro desses pilares crescer?
O que a gente precisa para a gente ver uma super empresa aí dominando, super bem sucedida, trabalhando com essas questões que realmente impactam no cotidiano da humanidade, digamos assim? Bom, eu gosto de uma frase que eu ouvi de um antropólogo português, indo para aula uma vez, ouvindo rádio, e ele estava falando no rádio, e ele diz o seguinte, que a idade da pedra não acabou porque as pedras acabaram. A idade da pedra acabou porque surgiram novas tecnologias, novas ferramentas, que melhor utilizaram a pedra. Então, a gente sabe que pode ter escassez de petróleo, mas tem petróleo para muito tempo. A gente sabe que a energia elétrica está aí e que produzir um veículo elétrico, produzir uma bateria também não é tão sustentável assim. A gente sabe que um carro movido a combustível tem os seus problemas de emissão de gases. A gente sabe que uma produção de uma roupa ou de qualquer peça, o consumo de água é muito grande para se fazer isso, ou o descarte. Então, tem várias coisas que a gente começou a saber e a gente tem que entender que nós não vamos conseguir mudar o mundo, virar o mundo de cabeça para baixo, porque a nossa idade agora, esse modelo que a gente vive, vai ter que mudar, mas não porque as pedras acabaram, porque nós temos que pensar num futuro melhor para nós todos. E daí, o que você falou, Paulo, é muito legal, porque está acabando essa questão do greenwashing, né, que é a lavagem verde, está acabando. As pessoas não estão só usando como marketing. Agora eu sou sustentável, daí ele vai lá e compra crédito de carbono. Quando o cara diz, a empresa tal é sustentável porque comprou milhões em crédito de carbono. Mas se ela teve que comprar os créditos de carbono é porque ela colocou o carbono no meio ambiente. Então ela não tinha que colocar e comprar crédito para compensar a cagada que ela fez. Então, tem que pensar diferente, né? Começar a conversar e entender que muito dessa sopa de letrinhas, como ODS, como ESG e como as coisas, são muito marketing e isso tem que ser colocado para dentro da empresa, no DNA da empresa, no caldo que mantém o DNA da empresa. Eu tenho uma história que quando eu fui falar com a Ivani, primeira vez, e ela foi mostrar o projeto dela, como é que era e tal. Daí ela disse, porque eu pego lá os restos de malha que sobra da malharia, eu lavo, limpo o tecido, daí eu tenho um tear e eu faço isso aqui. Daí eu falei para ela, isso é moda circular. Ela disse, moda circular? Que moda circular? Isso aqui é reaproveitamento de material. Mas o nomezinho, a sopinha de letrinhas moda circular, dava marketing para ela. Então hoje ela tem um projeto de moda circular, né? Que está ali. Mas assim, usar como marketing é legal, mas não adianta só usar como marketing. Tem que usar isso como espírito do negócio, como emoção transmitida no negócio, como resultado não só econômico-financeiro, mas como resultado social, como resultado político, como resultado econômico, como resultado ecológico. Tudo isso tem que estar no processo. Então, a mudança vai acontecer, aquilo que você perguntou, Paulo, a mudança vai acontecer quando todo mundo assumir isso. E isso vai ser assumido, talvez ainda não na nossa geração. Porque eu sou bem mais velho, então na minha geração isso já passou. Mas eu vejo, pelos meus filhos, que são muito mais novos e tal, que, por exemplo, não querem ter um carro, porque para que eu vou ter um carro se eu estou poluindo? Eu quero lavar, ter uma camiseta que é produzida com algodão, tal. Essas preocupações já estão mais claras nessa juventude que está vindo aí. Espero que eles tenham força e usem da força deles e não do mimimi, usem da força deles para construir essa nova idade, sem derrubar as pedras. Porque, por exemplo, o plástico é o melhor material que existe, você pode fazer qualquer coisa com ele. Nós é que usamos mal. Poderíamos usar melhor, usar o melhor descarte, melhor. Então, vamos tentar descobrir como usar melhor o plástico, como usar melhor o algodão, que tem a sustentabilidade, como pegar o óleo que está ali, que a gente não vai conseguir. A gente não vai. A partir de amanhã ninguém mais frita batatinha sem óleo. Não, peraí. Não vai dar mais. O que é isso? Até vocês sabem, né? Batatinha frita na air fryer é uma droga, né? Então tem que estar no óleo, tem que estar aquela. Mas o que eu vou fazer com esse óleo? Então, não vou deixar de usar algumas coisas, mas eu vou usar melhor. Isso é design, isso é projeto, isso é um modelo que a gente tem que pensar. Por isso que eu odeio discutir sustentabilidade. E é muito fato, porque hoje a gente sente uma dificuldade muito grande.
Quando a gente chega para apresentar para um gestor de uma grande área verde, de um bairro de uma cidade, a gente fala, olha, se a gente conseguir arborizar o seu bairro e não só plantar, mas gerir essas árvores, bem no conceito de Smart City, né? Avaliar o desenvolvimento, saber que um projeto de arborização tem prazo de validade, sim, porque uma árvore é um ser vivo, ela morre, um dia ela vai cair, se ela não for manejada, ela vai causar um estrago, a gente não vai conseguir atingir esse platô que a gente quer. Porque o que a gente vê hoje, dentro da nossa experiência? A cidade está ficando cada vez mais cinza. A gente está tendo cada vez mais onda de calor, depois uma onda de frio e depois um outro ciclone, que sai um ciclone e entra outro, sai um e entra outro. A gente não ouvia falar disso antes. Opa, pera lá, alguma coisa aí está acontecendo. Mas ainda é muito difícil a gente argumentar, né? Simplesmente nessa geração que está atual, simplesmente pelo fato de, ei, temos que fazer porque é necessário, né? Então a gente que está na ponta da lança, opa, até caiu a chave. Obrigado. A gente tem que ficar driblando e criar experiências de marketing, né, como a sua economia circular, para mostrar para os nossos usuários, os nossos clientes, como isso vai ser vantajoso. Quando a gente chega e fala, ó, vocês vão diminuir tantos R$1.000 em indenização, o seu asfalto vai ter uma durabilidade de 58% numa via arborizada, ante uma via não arborizada, e cada árvore vai prestar X de serviços ambientais, por exemplo, uma cidade, se não me engano, São José do Rio Preto, sei que é no interior de São Paulo, eu vi uma palestra que a prefeitura economiza R$800 mil por ano pelo serviço ambiental prestado pelas árvores. A gente já começou a fazer esses cálculos para ver quanto de serviço uma árvore presta na cidade. Então, a gente transformou ela em uma fonte de dinheiro, em vez de um passivo, em um ativo ambiental. Então, o que a gente está fazendo? Um novo olhar para a arborização. Aquela árvore que está na rua ali, ela vai nos gerar R$800 de economia por ano. Por quê? Vai diminuir 15% a incidência de doenças respiratórias, vai captar a fuligem e a poeira que está no ar, vai manter a umidade um pouquinho maior, vai captar volume de água de 2 caixas d'água numa chuva torrencial, vai evitar que um bueiro entupa e a água suba e cause um monte de dano econômico para as pessoas. Quando a gente vem falando, hoje em dia, na experiência que a gente tem, quando a gente fala de monetiza a coisa, a gente consegue converter e fechar uma venda. Para a maioria. Outros clientes nossos têm essa pegada. Tem um exemplo de uma prefeitura que a gente está atuando mais no interior, que é mais difícil chegar, né, esse tipo de coisa, mas os prefeitos de lá já têm essa, que a gente está atuando, já tem essa noção, e eles quiseram fazer pelo embelezamento, pelos benefícios, pelos serviços, né? Então agora eu queria agradecer a todos, ver se alguém tem uma contribuição de mais um minutinho cada um, que o nosso tempo está acabando, e queria abrir para perguntas, que eu acredito que tem alguma galera curiosa que quer debater um pouquinho com a gente. Lucilene, quer contribuir um pouquinho? Fazer um fechamento para nós? Então, eu acho que a ideia é justamente tu unir todo o conceito da sustentabilidade, mas também no impacto positivo que causa nas pessoas, numa vida moderna, né? Temos uma demanda maior hoje de compromissos e tudo mais, tentar realmente sintetizar isso para que se torne viável e possível um projeto como o da Porgaia. Legal. Carla, quer contribuir um pouquinho com a gente também? Eu acho que o que vale é a gente pensar que as ODS, né, na teoria, elas são aparentemente inaplicáveis, né? A gente acha que é só uma teoria que não tem aplicabilidade, mas ela é totalmente, né? Eles são totalmente aplicáveis porque é o que a gente vivencia, né? Então, essas esferas dos ODS permeiam todo o nosso contexto. Então, se a gente parar para pensar um pouco e perceber a nossa realidade, a gente vê que temos uma série de problemáticas que tangenciam qualquer um dos objetivos, né, dos ODS. Salomão, fecha para a gente, senão a gente não para de falar. E vamos abrir para as perguntas. Bom, o importante é dizer assim que não pode ser mais sobrenome, sustentabilidade não pode mais ser sobrenome e não pode ser diferencial. Ninguém pode pensar em ser sustentável ser meu diferencial. A minha empresa é sustentável. Se ela não é sustentável, ela não é uma empresa. Ponto. Ela não é um negócio. E a sustentabilidade passa por se preocupar com a saúde da mulher, e com o descarte do produto que está acontecendo para a melhoria da saúde da mulher. É se preocupar que eu não posso deixar
o sabor da batata frita perder porque eu quero ser radical e não colocar o uso de óleo. Se ele não faz mal para a saúde, vamos continuar usando. Se ele faz mal, vamos diminuir, vamos mudar. O que tem que ser feito para isso acontecer? Agora, se ele faz mal para o meio ambiente, eu vou resolver esse problema. Então, cada uma das coisas. Vamos pegar as cidades agora, a urbanização. Uma cidade como Florianópolis, que usa muito de árvores exóticas, né? Tem muita árvore exótica na nossa cidade e muitas cidades do país e do mundo, né? Que tentam, por causa da beleza da árvore, levar de outro lugar que não é a história dela e colocar lá. Isso começa a mudar o mundo demais. E a percepção não deve acontecer. Aquilo que eu disse, o design, né, o projeto, não serve para nada, mas se ele não está ali, faz uma falta. Então, se eu coloco uma árvore que não é dali, ela fica fora do contexto. Por que eu não vou colocar uma árvore local, vou trazer uma planta que eu possa colocar ali e que eu possa não cortar, mas mudar dali para lá, fazer esse caminho, né? São seres vivos que têm que ser pensados. Então, tudo isso tem a ver com a sustentabilidade. Não dá para vender isso e ser greenwashing. Não dá para ser só marketing. A economia circular, né, que se falou lá, pode ser marketing, mas se for bem feito. O crédito de carbono pode ser marketing, mas se for para reverter em alguma coisa interessante. Então, muito obrigado a vocês três e parabéns por esses projetos. E eu quero dizer que, se depender de mim, no TXM, eu já coloquei isso uma meta para o pessoal que é mentor, né? A Thaisa já sabe disso, que vai cobrar lá do pessoal lá de Itajaí. Onde é que estão as ODS? O pitch final, ó. As ODS que estão sendo cumpridas são essas aqui, ó. Né? Não precisa estar enfiando elas lá. Elas têm que aparecer no processo. Obrigado aí. Valeu, obrigado, parabéns a todos. E gostaria de abrir agora para perguntas. Bom dia, meu nome é Rafael. A minha pergunta é, pelo que eu vejo já uma movimentação tanto do terceiro setor, né, das ONGs e tudo mais, como também um pouco também do setor empresarial com relação à sustentabilidade. Porém, eu vejo muito ainda um pouco distantes em algumas cidades, né, mas ainda muito longe do ideal com relação à gestão pública. Eu quero saber de vocês quais são os desafios que vocês estão enfrentando para fazer esse link com a gestão pública aqui no Brasil, né, nessa questão de sustentabilidade, né? Porque é uma questão que a gente vive muito no Brasil e tem as organizações da sociedade civil e o setor empresarial mesmo, alguns ramos de serviço por um lado, né? E no setor do agronegócio e tudo mais, remando para um outro lado, né? Quando o ideal é que o ideal seria os dois estarem linkados, porque dá tanto para desenvolver, na minha concepção pelo menos, dá para desenvolver o agronegócio de uma forma mais sustentável e dá também para fazer essa concepção de sustentabilidade. Eu queria saber quais são os desafios que vocês estão enfrentando no dia a dia aí. Eu posso responder rapidinho essa questão de desafio, porque eu acho que já não é mais um desafio, Rafael. Eu acho que já é uma condição que não dá mais para voltar atrás. Quando se fala muito e se demoniza muitas vezes o agronegócio e talvez a atividade pública, tanto o agronegócio como a atividade pública entenderam que para eles está custando mais caro não ser sustentável. Cada vez está custando mais caro não respeitar as regras. Porque daí eles perdem em marketing, perdem em vendas, perdem na produção, perdem no valor do produto, né? Você sabe, quando você vai comprar um produto orgânico, ele é muito mais caro do que um produto. Então,
começa a entender, e daí o que o Paulo falou um pouquinho, que todo mundo falou um pouquinho, talvez indiretamente, quando começa a mexer no bolso, a gente vê que tem que voltar atrás em algumas coisas. Então, eu vejo, Rafael, que não tem mais tanta restrição. A restrição ainda existe, mas ela está mudando. Essa coisa da idade da pedra não acabou porque as pedras acabaram, está começando a entrar na cabeça do pessoal que fazia agronegócio ruim, porque tem agronegócio bom. O pessoal que fazia política ruim, porque tem política boa. O pessoal que fazia industrialização ruim, porque tem industrialização boa. Então, todos os caras que estavam fazendo o lado ruim estão vendo, pô, os caras que estão fazendo coisa boa estão crescendo. E nós estamos sendo colocados como vilões. E ninguém quer ser vilão, né? A não ser o Dick Vicarista, todos não querem ser vilão. Certo? Então, eu acho que a tua pergunta é pertinente, mas eu vejo que esses desafios estão diminuindo. Eu porque estou trabalhando há muito tempo com isso, imagina, desde a década de 80 tenho envolvido com esses projetos, eu digo assim, é muito diferente. Está mudando cada vez para melhor. Falta muito ainda? Falta. Mas falta muito menos do que faltava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e há 20 anos atrás. Vai demorar? Vai. Um dia chega, talvez para compartilhar um pouquinho a experiência que a gente está tendo, principalmente no setor público, a gente vê que quando o prefeito realmente quer, a coisa acontece. Hoje eu vejo que é mais uma questão de querer, de pegar para fazer e ser um pouco teimoso, né? O pessoal fala, nossa, Paulo, você é meio cabeça dura, você é capricorniano, teimoso, cabeçudo, mas tem que ser um pouquinho às vezes, não demais, eu exagero, mas tem que ser um pouquinho às vezes, porque se a gente teima um pouco e quer fazer acontecer, a coisa acontece. Os maiores desafios da humanidade foram superados desse jeito, tentando e tentando. Como o professor Salomão disse. Eu vejo que dentro do setor público, quando alguns prefeitos querem, acontece. Mas temos algumas legislações que ainda não evoluíram na velocidade que as inovações evoluíram. Esse é um dos problemas que a gente vem enfrentando, né? Principalmente para contratações bem transparentes, bem certinhas, que a gente precisa. A legislação é um pouco complicada e aí tem uma série de problemas técnicos, mas que eu não vai nem dar tempo de falar. Mas eu acho que tendo a vontade e o querer é o principal, é o que faz a mudança vir a acontecer. Acho que se a gente for nessa linha, a assertividade seria mais rápida. Só complementando também, existe, né, uma meta de implantação dos ODS, por exemplo, já que a gente está falando de ODS, para 2030. Então, existe uma pressão em cima do setor público para a implantação, né? E a gente percebe que existe essa movimentação em função dessa pressão. Fechou, pessoal? Acho que não dá tempo de mais perguntas, mas a gente fica à disposição se alguém quiser conversar, trocar uma ideia. A gente vai estar por aqui ainda. Quero agradecer, dar os parabéns a todo mundo, a organização, ao professor Salomão e todo mundo que não estão medindo esforços, tá? De parabéns a esse evento, parabéns a todos que estão aqui trazendo esses temas que são super importantes. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!